Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa Masterclass, Lei Geral de Proteção de Dados na Administração Pública. Eu sou a professora Manuela Filadoro, sou formada em Direito pela PUC, de São Paulo, tenho pós-graduação em Direito Empresarial e sou mestre em Direito Digital, além de alguns outros cursos, de Legal English na FGV e alguns cursos de privacidade. Sou advogada no Opsi Bloom, sou instrutora do Opsi Bloom Academy e tenho algumas certificações. Então, eu tenho o CIPPI, que é uma certificação voltada para a legislação europeia, do IAPP, Data Protection Officer da Universidade de Maastricht e o Exim Essentials. Aqui ao lado, vocês podem ver o QR Code que leva para o meu LinkedIn e acesso ao meu e-mail. Caso vocês tenham dúvidas ao longo do curso, vocês podem acessar a mim e ao Jaime também. Olá, pessoal. Eu sou o Jaime Domingues. Eu sou graduado em Direito pela Faculdade Baiana de Direito. Possuo também pós-graduação em Direito Digital, também pela Faculdade de Direito. Sou advogado aqui no Opsi Bloom Advogados, coordenador de cursos e instrutor também da Opsi Bloom Academy. Possuo algumas certificações em Direito Digital, em Proteção de Dados, Privacidade, exemplo do CIPM, que é o Gerente de Programas de Privacidade, e algumas certificações também da Exim, Segurança da Informação, Proteção de Dados, tá? Da mesma forma como a Manuela pontuou, vocês podem ficar à vontade para entrar em contato comigo, tá? Aqui está o QR Code para o meu LinkedIn. E, bom, hoje, o objetivo da nossa Masterclass é fornecer um overview sobre a aplicação da LGPD no âmbito da administração pública. Então, o que é importante vocês terem em mente aqui? Esta Masterclass, ela não pretende esgotar, né, exaurir todo o conteúdo envolvendo esse tema, tá? Mas sim trazer uma noção para vocês, uma noção mais ampla, que permita uma compreensão mais introdutória desse assunto e, a partir disso, vocês possam desenvolver maior interesse, possam correr atrás de mais conhecimento nessa área, tá? Então, a gente não vai aqui aprofundar nenhum conteúdo, tá? Até pelo tempo que vamos ter disponível. Mas esperamos que vocês saiam daqui com um conhecimento bem legal e já tendo entendimento muito interessante sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e sua aplicação no âmbito da administração pública, tá? Para atingir esse objetivo, nós vamos abordar os seguintes tópicos: os fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados, primeiramente, para trazer uma base mais teórica para vocês. Na sequência, vamos abordar os impactos e desafios da LGPD na administração pública, para então falarmos sobre as práticas recomendadas para conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Na sequência, falaremos sobre a governança e fiscalização na administração pública e, por fim, na conclusão, faremos um apanhado, né, de tudo que foi abordado ao longo da nossa Masterclass e, por fim, trazer algumas orientações e indicações de materiais complementares para que vocês possam se aprofundar, tá? Então, sem mais delongas, vamos ao início do nosso bloco 1 de aulas. Até mais. Olá, pessoal. Bem-vindos de volta à nossa Masterclass, agora para mais um módulo, dessa vez sobre impactos e desafios da LGPD na administração pública. Vamos lá? Bom, para começar, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a aplicabilidade da LGPD na administração pública. Mas antes disso, só para trazer um contexto, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz todo um capítulo, tá, para tratar sobre a aplicação dessa lei na administração pública. E boa parte desse módulo que vamos ver agora é fundamentado nesse capítulo. O que é que eu queria falar para vocês, de antemão? Vocês vão reparar que esse vai ser um módulo talvez um pouquinho mais denso, tá? Talvez um pouquinho mais decoreba, certo? Mas é um módulo super necessário, super importante, para que a gente entenda justamente quais são as particularidades da aplicação da LGPD nesse contexto do poder público. Então, vamos lá. Qualquer dificuldade, vocês podem rever a aula, tá? Podem ficar à vontade, podem entrar em contato conosco. Então, sem maiores preocupações, vamos em frente, certo? Bom, qual é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente aqui, tá? Que o tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, muito importante isso,
na persecução do interesse público também, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do, do serviço público, tá bom? Então, como vocês podem ver, já existem aqui de cara alguns requisitos, tá, que são específicos da incidência da LGPD nesse contexto da administração pública. Então, um ente público, quando estiver realizando uma operação de tratamento, deve sempre ter em mente que esse tratamento deve ser para o atendimento de uma finalidade pública, para alcançar um interesse público e com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir com as atribuições legais do serviço público, tá ok? Então, vamos em frente, pessoal. Bom, quando a gente fala de pessoa jurídica de direito público, precisamos ter em mente que esse conceito está abarcando órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo, legislativo e judiciário, tá? E aí incluindo também as Cortes de Contas e o Ministério Público. Também estaremos incluindo autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, beleza? Bom, avançando, vamos tratar um pouquinho agora sobre os impactos da LGPD na gestão e operação dos órgãos públicos. Como eu falei, esse capítulo específico que versa sobre a incidência da LGPD na administração pública, ele traz algumas obrigações próprias do poder público, nesse contexto da realização de operações de tratamento de dados pessoais. Então, primeira obrigação que a gente precisa observar é o dever desses entes públicos de armazenarem os dados de forma interoperável, tá, e estruturada para uso compartilhado. Além disso, o uso compartilhado entre órgãos públicos deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas, conforme nós já comentamos em alguns momentos. Seguindo, a comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais por pessoas jurídicas de direito público a pessoas jurídicas de direito privado deve ser informada à ANPD, a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá bom? Por fim, também há uma previsão de vedação da transferência ou uso compartilhado de dados pessoais constantes em bases de dados a que tenham acesso com entidades privadas, tá? Então, essa transferência para entidades privadas é vedada, exceto quando for para execução descentralizada de atividade pública que exige a transferência, nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, ou também quando houver previsão legal, ou a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, certo? Ainda existem algumas obrigações pontuais, tá, envolvendo aí o poder público é, no contexto da aplicação da LGPD. Vamos falar agora de algumas aplicações, ou melhor, de algumas aplicações, perdão, que são gerais para agentes de tratamento e, naturalmente, também vão se aplicar a entes que são agentes de tratamento que fazem parte do poder público. Então, quais são elas? Implementar um programa de governança em privacidade, tá? Nomear o encarregado de proteção de dados, o DPO, que é justamente aquela pessoa que vai fazer o meio de campo, né, na comunicação entre a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a organização, no caso aqui o órgão público, e o titular de dados pessoais, além de estar ali também oferecendo suporte ao órgão, tá bom? Em matéria de proteção de dados e privacidade. Temos também ainda as obrigações de responder às solicitações dos titulares de dados pessoais, manter o registro das operações de tratamento, comunicar as violações de dados pessoais aos titulares e à NPD, sempre levando em consideração ali o potencial de dano, tá, daquela violação. Elaborar também um relatório de impacto de proteção de dados, um documento super importante para que a gente possa avaliar os riscos decorrentes de uma determinada operação de tratamento, de um determinado serviço ou produto.
Manter também, né, respeitar aquele dever de transparência sobre as operações de tratamento, implementar controles de gerenciamento de segurança da informação e proteção de dados, o que dialoga bastante com aquele princípio da segurança que abordamos no módulo anterior, e também manter a auditabilidade de documentos e processos internos, que, por sua vez, tem relação com aquele princípio da prestação de contas. Bom, existem ainda algumas outras particularidades que eu vou abordar agora, tá bom? Então, os prazos e procedimentos para exercício dos direitos do titular perante o poder público, eles vão observar o disposto em legislação específica, como a Lei de Acesso à Informação, a Lei de Habeas Data. Além disso, os serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado por delegação do poder público terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito público. Prosseguindo, as empresas públicas e as sociedades de economia mista que atuam em regime de concorrência terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares. E, por fim, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando estiverem operacionalizando políticas públicas no âmbito da execução delas, terão o mesmo tratamento dispensado aos órgãos e às entidades do poder público. Bom, pessoal, para fechar, queria falar com vocês um pouquinho sobre os desafios na implementação da LGPD na administração pública. Tem alguns pontos que são bem interessantes aqui, observe. Bom, primeiro, a implementação de um canal que de fato seja eficaz para a comunicação com os titulares. Porque vejam bem, o órgão público, enquanto agente de tratamento, enquanto controlador de dados, ele vai precisar ter um canal ali de comunicação para que o titular possa exercer os seus direitos, possa de repente fazer alguma reclamação, alegar que algum direito seu não está sendo respeitado, né, e a partir de então seja iniciado o prazo de resposta, né, a esse titular. Se a gente não tiver um canal de comunicação muito bem montado, desenvolvido, de fácil acesso, né, localizado de repente ali no próprio site da organização, em algum ponto do site de muito fácil visualização, a gente vai ter dificuldade de atender e respeitar os direitos dos titulares. Então, isso aqui é super importante. Além disso, tem um ponto aqui que mexe bastante, eu diria até com a cultura do nosso país, porque vejam bem, o Brasil, nós brasileiros, somos conhecidos por sermos pessoas super simpáticas, abertas, que não necessariamente temos uma preocupação com a privacidade, com a proteção de dados tão grande quanto pessoas de outros países. Então, isso gera uma certa dificuldade de absorção do conteúdo da lei em nossas rotinas diárias. Nesse sentido, é um desafio a gente conseguir adequar os processos internos da organização e também mudar a cultura dela, não é assim? A cultura das pessoas que integram a organização, a mentalidade das pessoas que integram a organização, no sentido de que elas se conscientizem de que precisam estar atentas, precisam buscar proteger os dados pessoais, né, os quais a organização trata, né, os dados pessoais que transitam pelo órgão, e precisam estar atentos se os procedimentos e processos que estão seguindo no dia a dia estão de fato adequados aos princípios e às regras previstas na LGPD. Vocês querem ver um exemplo muito fácil? Digamos que a organização, para abrir um canal de comunicação com as pessoas, né, com seu público externo, ela abre um formulário em seu site, né? E esse formulário, ele solicita informações a mais do que o necessário para aquela finalidade, de forma obrigatória. Então, sim, a gente vai estar aí descumprindo, de repente, um princípio da necessidade, tá? Isso é super comum. Então, a gente precisa de passar por um processo de adequação dos processos internos, tá? Para verificar se de repente eles estão violando algum princípio, alguma regra disposta na LGPD, e as pessoas que compõem a organização, o órgão, precisam estar atentas, precisam estar conscientes da importância dessa lei, dos direitos que essa lei protege, tá? Para que no dia a dia elas de fato observem e se preocupem
em respeitar os princípios e direitos previstos na LGPD, e não, de repente, até se incomodem por estar tendo que observar esses parâmetros, tá? Então, isso é bem importante e passa por uma mudança de cultura, por um processo realmente de conscientização coordenada. E, por fim, um desafio que temos observado é esse processo de interação da Lei Geral de Proteção de Dados com outras normas regulatórias. E aqui eu trago o exemplo da Lei de Acesso à Informação, a Lei do habeas data e a Lei Geral do Processo Administrativo. Então a gente precisa pensar, sempre que a gente for interpretar a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente precisa lembrar que ela está inserida em um determinado contexto. Então a gente não pode ignorar que existem outras leis, outras normas, regulamentos que são aplicáveis ao poder público, e a gente precisa sempre buscar tentar interpretá-las de forma harmoniosa, tá? Entender, né, como é que a gente pode respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados, mas também respeitando a Lei de Acesso à Informação, a Lei do habeas data, a Lei Geral do Processo Administrativo, certo, gente? Então, assim, como eu falei, esse foi um módulo um pouquinho mais denso, sei que muita informação para se gravar, eu sei que é um pouquinho mais difícil, mas, como eu disse, vocês podem ficar à vontade para reverem esse módulo, para entrar em contato conosco, caso tenham alguma dúvida, nós estamos à disposição, tá bom? Então, obrigado pela atenção e vejo vocês nos próximos módulos, tá bom? Até mais.